Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Planejar é Conquistar. E desta vez vamos comentar um vídeo da Natália Arcuri, onde ela fala sobre qual é a melhor forma de você comprar um veículo ou um imóvel, se é no financiamento ou se é no consórcio. Se você quer saber qual é a opinião dela, fique ligadinho e acompanhe esse vídeo até o final. Turma, como todos vocês já sabem, a Natália Arcuri, ela é a fundadora do canal Me Poupe, onde ela traz diversas dicas e orientações como você investir em uma renda fixa, em previdência, seguros, entre outros fundos. Ela traz orientações e ensinamentos para você que pensa como investidor, que quer no futuro ter grandes rendimentos. Hoje ela é a número 1 a nível nacional e também internacional sobre esse quesito, com o maior canal hoje no YouTube. Mas ela, até então, vem falando sempre sobre o consórcio, que não é uma ferramenta boa para a compra, que o consórcio é ruim, que o consórcio não presta, que o consórcio só é bom para quem faz, mas eu resolvi gravar um vídeo para ouvir um pouquinho sobre a opinião dela sobre o consórcio como uma ferramenta de compra e o financiamento. Então, aqui você vai ouvir a minha opinião sobre o que até então ela está detalhando. E se você quer saber tudo, detalhe por detalhe, fique ligadinho. Vou soltar o vídeo para que você venha de fato entender. 10 em cada 10 pessoas, segundo o Datanat, querem comprar um carro. Ou seja, todo mundo quer comprar um carro. Aqui no estúdio que está cheio hoje, por exemplo, quem sonha em ter um carro, grita eu. Vrum, vrum. Se você também quer ter um carro, comenta aqui, quer um carro ou já tem um carro. E tem muita gente que me manda mensagens em todos os lugares querendo saber se fez a melhor escolha. Será que o financiamento de um carro foi a melhor escolha? Será que o consórcio é a melhor escolha? Eu fiz as simulações para esse vídeo em alguns portais oficiais, tá? Não tirei esses números do meu... Eu tirei esses números de simulações reais, tá? O que você precisa levar em consideração antes de fazer um consórcio ou financiamento é o momento do Brasil. Viu aqui? Ela disse: o momento certo para você comprar um bem através do consórcio ou do financiamento depende do momento do Brasil. E eu, Ivanildo, falo: qual é a melhor ferramenta para você comprar um bem? É o consórcio ou é o financiamento? Eu digo sempre: o momento correto é variável de acordo com a sua necessidade. Qual é a finalidade que aquela compra vai te entregar? Qual que é que você está esperando a partir do momento que de fato você adquirir esse bem? Em cima disso aí, você vai ver quais dos dois produtos vai te entregar dentro do prazo e também vai conseguir suprir as expectativas que você está buscando. Você avaliando isso aí, você vai fazer uma boa contratação. Essa é a minha avaliação como um profissional de consórcio já há mais de 8 anos. Essa é a minha avaliação. Eu não estou dizendo que o consórcio é ruim e que tampouco o financiamento é bom. Isso depende do seu momento, do que até então você está querendo ter. Vamos dar continuidade. Taxa básica de olha juros o que ela tá hoje falando. do Brasil, chamada de taxa Selic, está em 13,25% no momento que eu estou fazendo esse vídeo. E muito provavelmente ela vai aumentar até o final do ano. No momento que ela gravou esse vídeo, a taxa Selic estava de 13,25. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está de 14,25. Do momento que ela gravou o vídeo dela para o dia que eu estou gravando o meu vídeo, corresponde a 10 dias de diferença. Ou seja, em apenas 10 dias teve essa variável aí de 1%. Então,
fique ligadinho para ouvir o que ela vai dizer aqui agora. Eu tenho uma taxa Selic alta, significa que todos os outros juros também vão ficar mais caros. Então é importante você entender que as projeções que eu fiz, as simulações que eu fiz, também estão levando em consideração que a taxa de juros está alta. Logo, financiar um carro agora, ou financiar uma casa agora, vai ser muito mais caro do que você financiar no momento em que a taxa Selic esteja em 8 ou 10%. Então entenda que a comparação entre consórcio e financiamento que eu vou fazer agora é para o momento atual. Vale ressaltar que para o financiamento, beleza, de veículo ou de imóvel, ele leva-se como base o cálculo dentro da taxa Selic, ou seja, se a taxa Selic ela está alta, consequentemente os juros que até então você vai pagar no banco, ele vai ser maior. Se a taxa Selic ela está baixa, consequentemente os juros que você vai pagar ao financiar um veículo vai ser menor. Ivanildo, e com o consórcio, isso tem algum tipo de influência? Não. O consórcio ele não leva como base a taxa Selic. Se você for contratar um consórcio agora e você for querer contratar o consórcio que tem a menor taxa de administração, você vai encontrar. Se a Selic ela ir para 18 ou se ela cair para 5, 6, 7, independente, a taxa que você contratou lá no seu contrato de consórcio vai ser aquela e não vai ter nenhum tipo de alteração. Para você ter uma ideia, a taxa média de juro anual de um financiamento de carro está ali perto de 30% ao ano. Isso é muito caro, está dando mais de 2% ao mês. E importante, a grande diferença entre consórcio e financiamento, na tela, por favor, editor. No financiamento, você tem o bem ali na hora. Calma, vou falar de lance do consórcio. Eu sei os apressadinhos. Tem lance, você pega na hora. Menos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No financiamento, eu vou pegar o dinheiro emprestado e vou ter o bem ali, ó. Financiamento, tem o carro agora. Já no consórcio, se eu não der o tal do lance, eu não faço a menor ideia de quando eu vou ter o bem. Eu posso ser sorteada no primeiro mês ou posso ser sorteada no último mês, caso eu faça um consórcio de 60 meses, por exemplo. Vai depender da minha sorte. Foi o que ela falou. Financiamento você tem um bem agora. No consórcio você tem um bem ou no primeiro mês, ou no segundo, ou até mesmo no final do teu contrato. E de fato ela está corretíssima. Porque as regras do produto são essas. A regra do financiamento é te entregar um bem de imediato, uma vez que você passou naquela análise, o banco aprovou, você pega o bem de imediato. Do consórcio, não. A regra do consórcio é você entrar no grupo, pagar as parcelas, todo mês você vai participar de um sorteio, se sua cota for contemplada, você pega o bem. Se caso não for contemplada, você continua pagando até o momento que você for contemplado. Se você quiser acelerar a sua contemplação, você pode acelerar via um lance. A regra é essa. Só que muitas pessoas acreditam que o consórcio tem a mesma entregabilidade que o financiamento, mas está totalmente equivocado. Por quê? Essas pessoas acabam se equivocando porque elas acabam contactando profissionais que não têm o conhecimento adequado ou profissionais que visam fazer apenas uma venda, ou seja, falo sempre, colocar dinheiro no seu próprio bolso. Contudo, as pessoas compram o consórcio, eles não entregam naquela velocidade, porque ele não é para poder entregar nessa velocidade. Quando chega do meio para o fim, não tem a contemplação e fica dizendo que o consórcio demora. Mas como é que demora se o produto foi criado justamente para entregar dentro de um planejamento? Me diz aí. E mais, as pessoas usam fala como essa aí que ela acabou de falar. Volta aí, produção. Olha o que ela falou, ó. Agora, já no consórcio, se eu não der o tal do lance, eu não faço a menor ideia de quando eu vou ter o bem. Eu posso ser sorteada no primeiro mês ou posso ser sorteada no último mês, caso eu faça um consórcio de 60 meses, por exemplo. Vai depender da minha sorte. Consórcio é sorte.
e está totalmente equivocado. A minha definição de sorte é ganhar ou perder. Essa é a minha definição de sorte. No consórcio você não perde em momento nenhum. Por que você não perde? Porque a mesma anteriormente ela disse: consórcio, se você não for contemplado no início, no meio, você será contemplado no final. Aonde é que a pessoa vai perder aí? Porque sorte é isso. Se você vai assistir uma corrida de cavalo, vai sair um ganhador e um perdedor. Se você for assistir um jogo de futebol, vai sair um ganhador e um perdedor. A não ser que saia empate, mas se for uma final, vai ter que ter um ganhador e um perdedor. Independente do que quer que seja, vai ter que ter uma pessoa que ganha e outro que perca. No consórcio aqui não tem perca. A única perca no consórcio é se você desistir. Por isso que eu falo, vocês têm que sempre buscar orientações de profissionais sérios, profissionais capacitados, que querem de fato te entregar a informação correta. Não profissionais que querem apenas fazer uma venda. Preste atenção para que você não venha se decepcionar. Vamos dar continuidade. Desde que eu não faça o tal do lance para ser sorteada imediatamente e ter o bem comigo. No financiamento, eu tenho juros. No consórcio, eu tenho taxa de administração. No financiamento, as parcelas não sofrem tanto impacto da inflação. Na verdade, no financiamento, as parcelas não são corrigidas pela inflação. Já no consórcio, as minhas parcelas anuais são corrigidas pela inflação e isso ninguém coloca na simulação na hora de te oferecer o produto. Nesse ponto aqui, eu realmente concordo com ela. Ela está correta. A maioria dos profissionais não falam que o consórcio, ele vai sim sofrer reajuste de acordo com o teu contrato. Se você for parar para poder observar, tá lá entre as 5 principais reclamações, a que deve estar em terceiro ou quarto é essa aí, reajuste de parcela. Mas as pessoas acreditam que consórcio é parcela fixa. Atendi uma cliente recente agora, ela falou para mim da seguinte forma: se o consórcio for parcela fixa, eu fecho. Se não for, eu não fecho. Eu falei, tudo bem, obrigado, mas eu não vou mentir para poder te vender. Aí ela ficou meio que espantada. Eu não sou obrigado a estragar todos esses anos que eu vim capacitando, trabalhando, orientando as pessoas para que meu nome pudesse cada vez mais crescer. E quando chega uma pessoa dessa, ela quer ouvir de mim uma coisa que na verdade o produto não é dessa forma. Eu vou lá, falo para ela, 12 meses depois ela vai se deparar com um reajuste e vai falar mal do meu trabalho. Ela vai encontrar esse tipo de profissional se ela for em qualquer outro lugar por aí afora. Pessoas que vão querer mentir para ela justamente para poder fazer uma venda. Mas comigo, aqui ela não encontra. Eu jamais vou estragar tudo que eu construí para poder fazer uma venda. Jamais. Então você tem que se conectar com profissionais que têm caráter. Mais uma vez, repriso. Que justamente por ter uma correção da inflação na carta de crédito do consórcio, a sua carta também aumenta de valor com o tempo. Então, enquanto você não é contemplado, digamos que eu fui lá e fiz uma carta de crédito do consórcio de 60 mil reais. Eu não sei quando eu vou ser sorteado, não sei quando eu vou ter o carro comigo, mas o que me dizem é, a cada ano a sua carta de crédito vai sofrer a correção do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, também conhecido como inflação média do Brasil, que tem ficado ali perto de 4, 4,5%, tá acima da meta, que é perto dos 3%, 3,5% ao ano. A taxa de juro alta é justamente para manter a inflação sob controle. Então pode ser que essa inflação suba, pode ser que ela caia, mas é importante que você saiba que aquela parcela que você está vendo hoje do seu consórcio não é a parcela que você vai pagar daqui a 12 meses, porque daqui a 12 meses ela vai aumentar. Mas a carta de crédito também vai aumentar. Logo, se você não foi contemplado, não foi sorteado agora na carta de crédito de 60 mil, e se você for sorteada daqui a 12 meses, você vai ter um valor maior para pegar um carro um pouquinho mais caro, até porque os carros vão ficar mais caros daqui a 12 meses, a não ser a depreciação dos carros seminovos. Beleza até aí? Acho que sim. No financiamento, você consegue amortizar juros. Então, você vai ter aquela projeção, que já vou falar, né? Quanto que fica no total no financiamento e no consórcio, numa simulação real. Só que você consegue amortizar essa dívida. Ou seja, se você antecipar essas parcelas,
o valor total que você pagou vai diminuir, porque você está diminuindo o valor da sua dívida. Então, uma dívida de 90 mil para um carro de 60 pode ser uma dívida de 70, caso você antecipe parcelas. No caso do consórcio, você pode antecipar, você pode fazer o que você quiser. Não vai mudar o valor final. Então, nem adianta, nem faz sentido você antecipar parcela, porque você não vai ter nenhum tipo de desconto, nenhum tipo de vantagem. Concordo. Em número, gênero e grau. Ela está certa. No financiamento, se você quitar de forma antecipada, você vai ter desconto. Obviamente que o banco ele quer justamente isso. Ele quer que você pague uma taxa de juros elevada e se você for quitar mais rápido, para ele vai ser muito melhor. Porque, consequentemente, ele vai pegar aquele dinheiro, porque ele já ganhou uns juros em cima e vai prestar para uma outra pessoa. O banco ele não trabalha com o capital dele, ele trabalha com o seu, com o meu, com o de João, com o de José, com o de Maria, com o de Francisco. Trabalha com dinheiro, ou seja, de todos os clientes da agência dele. Então, consequentemente, se aquele dinheiro voltar, ele vai conseguir emprestar para outras pessoas. Esse é o business do banco. Já no consórcio, não. O consórcio ele é um autofinanciamento, ou seja, participantes se reúnem em um grupo e contrata a administradora para poder administrar esse grupo. Em contrapartida, todos os participantes vão se autofinanciar. Ou seja, o dinheiro do grupo vai sair por meio da contribuição de cada participante. João, Maria, José, Francisco, todo mundo pagou. Então é justamente isso aí. Então não tem como ter desconto. Por quê? Porque o dinheiro não saiu de uma instituição financeira. O dinheiro saiu do grupo. Como é que vai ter desconto? Me fale aí. Óbvio que não tem como. Agora também vale ressaltar que quem faz um financiamento nem sempre consegue pagar 2, 3, 4 parcelas. Depende muito do perfil financeiro de cada pessoa. Eu tenho um ganho, você que está assistindo tem outro ganho, seu vizinho tem outro ganho, seu pai tem outro ganho. Cada um tem um perfil financeiro. O número de sapato que eu uso é um. O número da camisa que eu uso é um. Não é igual ao seu, não é igual ao do seu pai, do seu irmão e tal. Então é justamente isso aí. Mas talvez o erro principal está nas pessoas em achar que o que serve para você vai servir para mim. E na verdade não é. Então, se você tem um perfil para conseguir antecipar parcelas, a depender do valor que você vai financiar, é sim uma excelente vantagem você ir no financiamento. Agora, se você não tem um perfil para poder antecipar, se você precisa se programar para poder conquistar, consequentemente a opção, a alternativa para você será o consórcio. Eu vou dar continuidade no vídeo para que você venha absorver um pouquinho mais deste conteúdo. No caso do consórcio, também tem uma questão, que se você for sorteada no curto prazo, ou se você der o tal do lance, a sua carta vai continuar sofrendo a correção da inflação, mesmo que você já esteja com o bem. Então, digamos, vou falar já sobre lance, eu peguei meu carro aqui, eu dei meu lance, estou com meu carro aqui. Se eu fiz um consórcio de 5 anos e se aquela parcela é corrigida a cada 12 meses, eu peguei o meu bem agora, no ano que vem ele vai depreciar, porque é isso que acontece com os carros, mas a minha parcela vai aumentar, porque como é um produto coletivo, o consórcio, é um monte de gente dando dinheiro todos os meses para que apenas poucos sejam sorteados, eu preciso garantir com as minhas parcelas que a Joaquina, quando for contemplada daqui a 3 anos, tenha um valor equiparado à inflação. Então, ainda que eu tenha o meu bem aqui comigo, eu vou pagar mais caro pela parcela no ano que vem, porque é coletivo. Óbvio, se você contrata algo sabendo que as regras até então são essas aqui, lá na frente, quando aquela regra que foi informada no momento que você contratou, ela entrou em vigor, você não vai ser pego de surpresa, você não vai ficar frustrado. As pessoas se decepcionam porque elas criam expectativas que não são condizentes. Eu vou trazer esse cenário para poder ficar fácil, para você conseguir entender. Preste atenção nessa analogia que eu vou fazer. Você colocou um currículo na empresa e está no processo de seleção. Nesse processo de seleção,
A pessoa te disse, aqui na nossa empresa você vai ganhar X valor e você vai trabalhar 6 horas de relógio por dia. Esse foi o cenário que eles te passaram. Só que quando você começou a trabalhar, na segunda semana, você viu que o valor que até então você iria ganhar é bem menor do que foi propagado para você e as horas de trabalho é bem maior. Um exemplo, foi 6 e de fato você está trabalhando 8, 9, 10 horas de relógio. Ou seja, você criou expectativas em cima de um cenário e na verdade foi outro, correto? Se fosse totalmente o oposto, no momento que você participou da seleção de entrevista daquela empresa, o empregador falou para você, aqui é 10 horas de trabalho, você vai ganhar X valor e é dessa forma que funciona. Se você concordar e entrar, é de sua obrigação cumprir aquilo que até então foi alinhado, foi ajustado no momento da contratação. Por quê? Porque lá na frente você não vai se frustrar, porque tudo foi alinhado no início. A mesma coisa é com o consórcio. Se você já entrou sabendo que vai ter reajuste das parcelas, quando as parcelas se reajustar, você já vai entender. Opa, a parcela aumentou, mas o meu crédito corrigiu. Em contraponto, eu vou ter um crédito maior porque aquele veículo que custava 100 mil, hoje não custa 100, custa 105 mil. Então, é sobre isso. Vamos dar continuidade. Se você quer esperar o sorteio de um consórcio, pra mim não faz muito sentido. Ah, eu vou fazer um consórcio pra minha filha daqui a 18 anos. Faz o dinheiro trabalhar para você e não para o banco. O custo de oportunidade é muito alto, ainda mais nesse momento em que a taxa de juros está tão alta. Negativo. Essa informação aqui que ela passou, onde ela disse que você está fazendo o dinheiro trabalhar para o banco, ao invés de você fazer o dinheiro trabalhar por você. Ela está totalmente equivocada e eu posso provar isso. Lembra que lá no início eu falei que vocês, consorciados, se autofinanciam, ou seja, todo mundo paga para todo mundo comprar, correto? O banco vai ganhar a taxa de administração dele. O banco não vai ganhar o teu dinheiro, não. Diferente de alguns outros investimentos que você aplica o teu dinheiro, o banco empresta esse dinheiro para outra pessoa, certo? E aí o banco está ganhando juros em cima do teu dinheiro. Óbvio que lá na frente, quando finalizar esse contrato que você tem com o banco de fato vai fazer o quê? Ele vai te pagar o teu dinheiro mais os seus rendimentos que estão previstos em contrato. Isso é fato. Mas quem trabalhou com o teu dinheiro foi o banco. Ele só assumiu o risco e na verdade é o business dele. Ele entende lá que ele de fato vai conseguir entregar aquilo. Aí sim o banco trabalhando com o seu dinheiro. Não é você que está trabalhando com o seu dinheiro. Certo? Então assim, tirando essa fala dela aí, eu quero dizer que você, consociado, não vai estar dando dinheiro para o banco. Você vai estar dando dinheiro para Maria, para João, para Francisco, para José, para eles comprar o carro dele até o momento que chegue a sua contemplação. Como também pode ser que essas pessoas estejam pagando para você o teu carro que você comprou. É normal. E você consegue pegar uma taxa de retorno de 15% ao ano, 13% ao ano, assim, ó, em qualquer lugar. Então, assim, se for para ficar dependendo da sorte, compra uma telecena. Não vai ficar dependendo da sorte. Agora, se você quer mesmo comprar um carro pro teu filho, pra tua filha, etc., bota num Tesouro IPCA e vai ser feliz. Então, eu levei em consideração que os dois bens estarão com você agora e que para isso você vai dar um lance para ter o carro neste momento. Via de regra, o que a gente pesquisou é que para você ter o carro agora, você precisa dar um lance de 40% em média. Varia de 40% a 60% do carro. É muito ridículo você ter que dar 60%, mas enfim, né? Então eu levei em consideração que você vai dar mesmo o lance, né, no carro e vai estar com o carro do financiamento. Afinal de contas, quando você financia, o carro é teoricamente quase seu. No caso do financiamento, o carro não é seu, tá? O carro é do banco, porque se você não pagar a parcela, o banco vai tomar o carro de você, enquanto você não quita aquele carro. Ó, tem uma colocação para poder fazer aqui em cima disso aí. Teoricamente, quando você vai lá, contempla e você pega aquele crédito e compra um bem, a administradora, ela é responsável por administrar o grupo, ela tem que liberar o dinheiro para você
mediante você apresentar as garantias. Quais são as garantias que você apresenta? O teu veículo ou o teu imóvel. Durante um período, o seu veículo vai ficar alienado até que você quite ou o seu financiamento ou o seu consórcio. Isso aí é regra, é válida. Até mesmo porque o banco ele é o responsável por administrar o grupo. Se o dinheiro está sendo formado pelo grupo, ele tem que ter uma segurança para transmitir para os outros participantes. No caso do financiamento, se o banco está te liberando dinheiro, o teu veículo fica alienado, porque se caso você não pagar, o banco vai pegar aquele bem, vai vender aquele bem para poder cobrir aquele dinheiro que o mesmo te emprestou. No caso do consórcio, da mesma forma. Então, consequentemente, isso aí é algo que de fato tem que ser vivenciado para que lá na frente não venha acontecer nenhum tipo de prejuízo para quem de fato arcou, né, com aquela sua compra. No caso do financiamento, o banco que te emprestou o dinheiro. No caso do consórcio, as pessoas, os participantes que contribuíram para você comprar o seu veículo. Então isso aí é a regra. Não há por que dizer, se eu sair daqui andando para ir na casa do meu vizinho, eu vou me cansar. Óbvio, se você vai estar andando, você tem que se cansar. Da mesma forma que você vai falar, se eu sair daqui para ir na casa do meu vizinho, eu não tenho carro, vou ter que pagar o Uber, eu não tenho dinheiro do Uber. Óbvio, então se você não tem o dinheiro do Uber, você vai a pé. Não existe isso aí, entendeu? Então, ou seja, se é contratual, se é regra, se foi acordado, tem que cumprir. Não há por que ficar se lamentando. Premissas. Então, estou com os 2 carros. Aqui, no caso do financiamento, eu preciso dar uma entrada. A entrada fica ali perto de 20%. Vou colocar os números todos aqui na tela, tá? A entrada perto de 20%. O financiamento que eu simulei é de R$60 mil. A entrada é de R$6 mil, 10% do valor. Isso aqui é um número real, tá? 10% do valor. No caso, o valor financiado foi de R$54 mil em 66 parcelas. Juros. Real isso aqui, tá? Isso aqui é verdadeiro. Os juros cobrado nesse banco foi de 29% ao ano. Bastante coisa. Isso significa um juros de 2,14% ao mês. E uma parcela de R$ 1.536,94. Já no caso do consórcio, meu lance foi de R$ 20.756, uma carta de crédito de R$ 57.657, uma taxa de administração de 16,63%, um fundo de reserva de 3%, isso também existe, né, dentro do consórcio, também em 66 meses, uma parcela de R$ 1.045,08. Produção, congela aí para mim, por favor. Essa imagem que eu tenho uma colocação para poder fazer. Se você observar, ela colocou aí o financiamento, 60 mil de crédito, né? Valor de entrada 6 mil e vai ficar restando 66 parcelas de R$ 1.536,94. Beleza. Só que tem uma ressalva aí. Esse valor de entrada de 6 mil nem sempre é condizente para todos que até então querem financiar. Depende muito da relação que você tem com o banco, da relação que você tem no teu histórico ali de pagamentos mediante os seus outros compromissos financeiros, uma série de coisas. Então, para ela pode ser 6 mil, para João pode ser 5 mil, para mim pode ser que seja 30 mil, 40 mil, enfim. Isso é bastante relativo. Não tem como eu colocar o meu pé no seu sapato. Não tem como você colocar o seu pé no sapato do seu pai, do seu irmão. Enfim, entenda isso aí. Não significa que isso é válido para todos, tá? Então, essa comparação que ela fez aí, a gente não pode generalizar e falar que é válida para todo mundo. Beleza? Com o consórcio aqui, ela também colocou da mesma forma. O valor de crédito 57.657, valor financiado 20.765 e com 66 parcelas de 1.046. De longe a gente vê que, se falando de custo efetivo total, o consórcio vai ficar mais em conta. Só que não significa também que com o lance de 20.766 você vai ser contemplado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês. Beleza? Não significa isso. Só que ela
esqueceu de falar isso. Você que está aí assistindo muitas das vezes, vê que isso aí é sua realidade. Aí você vai lá e faz diretamente em um site, né? E faz, e quando chega do meio para o fim, não entrega aquilo que você quer, e você fala: fulana mentiu para mim, eu vi e o consórcio não presta. Então, quero que você entenda que não significa que o que ela está apresentando aqui, de fato, vai ser exatamente desse jeito, tá ok? Tem que analisar os pontos, entender o seu cenário. Volte lá no início do vídeo, que você vai ver que eu falei. Você tem que entender o teu momento. O que é que de fato você até então está buscando, qual é o teu prazo, qual é a tua necessidade. Enfim, é sobre isso, tá? Tela de R$ 1.045,08 e eu calculei aqui, lembrando que lá no financiamento não tem reajuste das parcelas, mas no caso do consórcio tem reajuste das parcelas. Então, para ficar justo, eu tive que projetar uma inflação anual. Que inflação anual eu projetei? Algo muito conservador, de 4% ao ano para esse período de 66 meses. O que eu tive no final? Mesmo você antecipando essa grana do consórcio, etc., valor total pago no consórcio por este carro foi de R$ 68.975. Já no caso do financiamento, esse carro me custou... Cadê quanto foi? Minha nossa! No caso do financiamento, este mesmo carro me custou R$ 101.437. E olhando assim, a pessoa pensa: é muito melhor fazer um consórcio. Se você for comparar essas premissas entre financiar e fazer um consórcio, o consórcio é sim mais vantajoso do que o financiamento. Preste atenção. Se você olhar todos os vídeos da Natália Arcuri, ela sempre fala que consórcio não presta, que só quem ganha é o banco, que consórcio é uma furada, que só quem ganha é o vendedor, enfim, ela sempre propaga isso. Se você olhar também, quando se fala de financiamento, ela diz que o financiamento é melhor porque você tem um bem de imediato, como de fato é. Então, você nunca pode comparar ferramentas que têm entregabilidades diferentes. Você é a mesma coisa que você está comparando banana com uva, banana com maçã. Não pode fazer essa comparação. Você tem que entender. Esse produto entrega o quê? Esse produto entrega assim, assim, assim. Pronto. E esse produto de carro, ele entrega o quê? Ele entrega dessa forma, assim, assim, assim. Poxa, aqui eu sei que eu tenho essas entregas e cá eu tenho essas. No meu cenário atual, qual dessas entregas vai me favorecer mais? É isso aí, meu amigo, que você tem que fazer. Porque se você ficar indo por direcionamento de pessoas que só querem apenas te vender, de pessoas que só querem apenas colocar a comissão no bolso, você vai se decepcionar, você vai se atrapalhar financeiramente e lá na frente você vai dizer que é o produto que é ruim. E na verdade não é. O consórcio foi criado na década de 60 para entregar bens dentro de um planejamento. Já o financiamento é uma linha de crédito que é disponibilizada por bancos e instituições financeiras para poder te emprestar o dinheiro e em cima desse empréstimo ele vai ser remunerado por tal, cobrando uns juros. E esses juros é baseado na taxa Selic. Pronto, é isso aí. Se você botar isso na tua cabeça, você vai conseguir, de fato, ter sucesso nessa sua aquisição futura. Mas o que eu achei interessante dela é que da agora para frente ela vai vender o produto dela. Ou seja, se você voltar lá no início deste vídeo, você vai ver que eu disse que é que até então ela fazia. E da agora para frente você vai ver que ela está trazendo para você uma alternativa de você aplicar o teu dinheiro e no decorrer do tempo, você pegar aquele dinheiro e ter como comprar o teu veículo. Aí vai ser onde eu vou rebater com você. O financiamento, você já conhece qual é a entrega, né? Que eu te expliquei. O consórcio também você conhece qual é a entrega. Agora, você vai assistir esse vídeo até o final e você vai deixar para mim nos comentários qual dessas três formas você entende que é a melhor se tratando
do teu cenário atual para você conseguir comprar ou um veículo ou um imóvel. Assiste aí até o final e deixa aqui nos comentários qual dessas 3 formas é a melhor para você comprar o seu bem. Forte abraço e vamos com tudo. O consórcio é sim mais vantajoso do que o financiamento. Mas eu não seria Natália Arcuri se eu não te mostrasse uma outra realidade. Agora é isso. Em qualquer uma dessas simulações, se em vez de fazer o financiamento ou o consórcio, você investisse o dinheiro da entrada mais as parcelas, ou o dinheiro do lance mais as parcelas, você adquiriria o mesmo bem em 2 anos. O quê? E ainda investiria o valor das parcelas. E no fim dos mesmos 66 meses, você teria o bem e mais uma bolada. Vou te mostrar, porque os números não mentem jamais. Ai, ai, meu amor. Mas, Natália, eu vou comprar um carro para ganhar dinheiro com ele, eu vou ser motorista de aplicativo. Aí a gente tá falando de outra situação. Aí nós estamos falando, não é nem de um bem pessoal, mas a gente pode considerar isso, inclusive, um ativo. Inclusive, tem um livro ótimo chamado Chefe de Mim, onde eu explico exatamente isso. Quando que um bem é um ativo ou um passivo. Se é um carro para te levar pro trabalho, ele é um bem que vai ser uma despesa, é um passivo. Se é o carro que vai fazer você ganhar dinheiro com ele, é um ativo. E a gente pode até fazer um vídeo te ensinando a como financiar um carro para ganhar dinheiro com o carro, caso você seja motorista de aplicativo. Se você quer esse vídeo, comenta aqui. Faz o vídeo do aplicativo, Nath. Eu quero muito. Então, no caso do consórcio, o que eu calculei? Peguei os 20.756 de lance, que eu posso investir agora a uma taxa de juros de 13%, mais o valor das parcelas corrigidas a 4% ao ano, que começa, né, em R$ 1.045. E sabe o que eu descobri? Já que o carro se deprecia, em média, 10% a 15% ao ano, eu fui boazinha. Eu coloquei uma depreciação de 10%. Lembra que era uma carta de crédito de 57 mil. Daqui a exatos 2 anos e 3 meses, aquele carro de 57 mil e pouco vai estar valendo 52 mil aproximadamente, que é exatamente o dinheiro que você vai ter para comprá-lo à vista em 2 anos e 3 meses. Mas você não vai parar por aí, porque você vai continuar investindo aquela tal parcela de 1.045 que vai ser corrigida anualmente. No final desse período, em vez de fazer o consórcio, você vai ter o carro que você comprou à vista, mais R$ 46.562. E no caso do financiamento, olha só, você compra em menos tempo o mesmo carro à vista, em 2 anos. Nem precisa dos 3 meses do consórcio. E daqui a 66 meses... Nossa, é tão bonito isso, gente. A vida é linda. A vida presta. Daqui a 66 meses, você terá o seu carro quitado, que você comprou à vista no 2º ano, e mais R$ 58.629. Você não pode esperar para ter o carro agora? Tudo bem, mas saiba quanto você vai pagar por ele. E se você quiser muito carro agora, de fato faz sentido. O consórcio é melhor do que financiamento nas condições atuais de uma taxa de juros muito alta. Que esse vídeo tenha te colocado no mundo da luz financeira. Beijo pra você. Até o próximo Poupe. Sid Nelson, desculpa mais uma vez, mas eu tinha que contar isso pra ele.